Salve galera, muito boa noite. Esse é o canal Ed da Colina. Saudações Cruz Maltina para todos. Antes de mais nada, quero agradecer a vocês pelas visualizações. Vou pedir aqui a vocês mais uma vez encarecidamente que se inscrevam no canal, por gentileza. Dê aquela força aí, dê aquele joinha. Acione o sininho para que quando eu postar os vídeos aqui vocês recebam as notificações, ok? Então vamos lá galera. Hoje, véspera de jogo. Já tem uma pequena confusão acontecendo aí. A CBF recebeu a notificação de adiamento da partida do Mulambo contra o Palmeiras amanhã, e pode ser, se não tiver nenhuma reviravolta, que até esse exato momento o Vasco, o jogo do Mulambo contra o Palmeiras lá em São Paulo foi adiado. Então a Globo, sem opções na grade dela, pode ser que transfira o jogo do Vasco de amanhã, às 11 da manhã, para as 16 horas, para ficar o jogo da TV. Então não temos nada concreto ainda. Pode ser que tenha uma reviravolta e aconteça o jogo, ou pode ser que não. E muito provável, se não tiver esse jogo dos Mulambos lá, a Globo vai passar o jogo do Vasco. Mas aí transfere o horário. Por um lado ainda é bom, porque a torcida não vai comparecer, não comprou o ingresso, claro, não está acontecendo isso nesse momento, mas seria muito ruim se já tivesse torcida nesse momento, porque o torcedor fica sem saber o que fazer. Vai que adia o jogo por causa de problemas de terceiros, e aí o torcedor se programa para de manhã e vai para lá sem informação nenhuma, não tem jogo, só à tarde. Complicado isso. Ainda emendando aqui nesse assunto, não dá para deixar passar batida, a gente fica revoltado, eu sou um desses também, mas como é que a CBF aceita esses pedidos do Mulambo e abre um precedente muito grave por causa das outras equipes no andamento do campeonato? Porque há rodadas atrás já vem acontecendo contaminação em vários clubes. O Vasco, por exemplo, atuou contra o Santos sem 9 titulares, sem 9 jogadores, aliás. Alguns estavam com Covid e outros estavam contundidos. E não pedimos pinico, vamos adiar jogo. Foi dentro da casa do Santos e tivemos um resultado muito bom lá. Poderíamos até ter saído com a vitória, se o Ribamar não perdesse o gol no último minuto do jogo. Então, como é que pode ser isso? Por exemplo, o Fluminense hoje, pela manhã, fez teste nos jogadores e confirmou 9 jogadores contaminados. 9. E aí, eles vão pedir adiamento da partida deles também? Os outros clubes vão pedir adiamento? Por que abre um precedente? Porque clubes que se sentirem prejudicados com essa atitude do rubro-negro com a CBF podem recorrer, pedir reparação de perda de pontos dos jogos deles anteriores, que entraram em campo com desfalques por causa da doença. Então pode ser que comece a ter ações na justiça desportiva em relação a isso. Clubes pedindo pontos de volta por terem se sentido prejudicados, por terem entrado em campo sem seus titulares, com um número de jogadores contaminados, essas coisas. Então isso é muito perigoso. Outra coisa é a questão de tudo que tem relação com os mulambos tem favorecimento para eles. O Dieguinho do canal Futebolaço, ele postou hoje à tarde o vídeo dele e revoltado, com certeza e com razão, falou tudo, explicou tudo direitinho. Não podemos, os outros clubes não podem aceitar isso, não podem ficar parados e entender que isso é normal, porque se vale para um, vale para outro. A isonomia do campeonato fica prejudicada, porque como é que eu vou beneficiar só aquele clube? Tendo em vista que é ruim para o Vasco falar também, porque quando foi feita aquela pressão para começar o Campeonato Brasileiro logo, o presidente do Mulambo, o Landim, e o presidente do Vasco, o Campelo, foram a Brasília apelar. Então o baba-ovo do Campelo, só pode ser isso, o cara é baba-ovo do rubro-negro lá, foi junto lá pedir a liberação, não, quero o campeonato,
e o Mulambo conseguiu isso. Outra coisa, eles também estão liderando aí, encabeçando os pedidos para a volta de torcida. Enquanto outros clubes estão com o pé atrás em relação ao retorno de torcida nos estádios, 30% pelo menos, muita gente está com o pé atrás porque não tem o controle da pandemia ainda. O rubro-negro, ele está batendo o pé e ele quer. Então, tudo que vem de lá, eu até entenderia que se o meu clube, se eu sou presidente de um clube, por exemplo, do Palmeiras, ou do Vasco mesmo, que fosse jogar com o Flamengo amanhã, eu ficaria muito com o pé atrás em relação aos meus atletas, para pôr em risco meus atletas. Tendo em vista que esses jogadores do rival viajaram para um país aqui da América Latina que foi também, sofreu muito com a contaminação. Então eles contraíram o Covid nessa viagem. E aí retornam. E aí meus jogadores estão bem. Eu vou colocar o meu jogador para correr esse risco realmente. Só que tudo que vem de lá é obscuro. Tudo que vem de lá é manipulado. Tudo que vem de lá tem mentira no meio. Então não dá para aceitar se tem esse número de jogadores contaminados, se isso é mentira, se é verdade. Não dá para acreditar nada que vem de lá. Até porque tudo é dessa maneira aí. O roubado é mais gostoso, né? Não dá, cara, não dá para aceitar. Até quando os outros clubes vão deixar isso acontecer? Não é possível que todos estejam na folha de pagamento desses caras. Não é possível. Chega disso. Eu tenho certeza que o Vasco não vai se manifestar porque o Campelo é golpista. O Campelo entrou da maneira que entrou na presidência do Vasco, com um golpe, e é baba-ovo do presidente do Flamengo. Então é complicado você, que é torcedor, brigar, criticar, porque acontecem essas coisas obscuras aí. Então não dá, cara, não dá para aceitar. Vale para um e não vale para outro? Como é que vai ficar isso? Então pode ser, se os clubes começarem a questionar, se esse jogo não acontecer amanhã, é hora dos clubes começarem a questionar e bagunçar logo tudo. Porque quando foi para voltar, eles lá disseram assim: nós temos protocolos de segurança, estamos em outro patamar, o nosso departamento médico é o melhor e vamos garantir a segurança dos nossos atletas. Não é isso que está acontecendo. O protocolo de segurança deles ruiu, o próprio médico que elaborou o protocolo de segurança está com Covid e eles ficam nessa marra aí. E os clubes aceitam. Os clubes aceitam. A hora é essa de chegar junto à CBF e dar um basta nisso. Chega, chega. Vamos falar agora um pouco do jogo amanhã. Tem umas informações aqui que Andrei, Martim Benítez e Ricardo Graça não vão para o jogo. O Ricardo Graça ainda está se recuperando da lesão. O Benítez está com um problema na perna direita. E é melhor ser poupado para não sofrer um estiramento grave. E o Andrei também. Então são menos 3 atletas aí, principalmente o Benítez. Lamento muito pelo Benítez não estar em campo. Agora você imagina, sem o Benítez em campo. Com ele, no último jogo já foi o que foi, imagina agora sem ele. Torcer que quem entrar ali dê conta do recado, apesar que nós não temos no elenco ninguém que jogue um terço do que ele joga naquele setor do meio campo. Então é muito complicado, você tem que ir ao mercado, como o Vasco foi noticiado aí, que está indo atrás, e contratar um jogador pelo menos que jogue um terço dele, para que quando aconteça isso, vai acontecer mais vezes, do jogador ser suspenso, um jogador machucado, para poder suprir essa carência no meio de campo. Então o Martim Benítez não vai a campo. A possível escalação aí ainda não saiu, não é oficial ainda, mas é Fernando Miguel, Pikachu ou Caio Tenório, o Castanho e o Miranda, que vem dando certo, Henrique, talvez o Felipe Bastos ou o Juninho, Marcos Júnior e Carlinhos, ou Bruno César, que ainda está no elenco ainda, Thales, Cano e Vinícius. É uma chance de, já que esses 3 aí, os titulares, não vão jogar, então faça logo as mudanças. O Ramon não pode ficar esperando tanto tempo para fazer a mudança.
Acho que é um jogo bom para isso, para fazer mudanças. O Bragantino ocupa atualmente a 17ª colocação, está lá na zona do rebaixamento, apesar que o Vasco não vem se dando bem com equipes da zona do rebaixamento, mas esse é o momento de você testar, já que o jogo é em casa, amanhã você tem que perder o quê? Bota para jogar o time, faça as mudanças, Ramon, você não pode ser passivo dessa maneira. Agora, na outra semana, aí nas próximas rodadas, aliás, aí complica, porque nós vamos jogar fora, contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia, só retornando depois para São Januário para o confronto contra os Mulambos. Mas o jogo de amanhã é crucial para que o Vasco tome atitude, porque se ficar nessa mesmice, a casa vai cair para o Ramon. O Sub-20 entrou em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria e venceu o Vitória por 3-2. Alexandre, então eles estão com uma vitória, 2 jogos e uma vitória. A gente estava falando aqui sobre, eu falei com vocês que iam trazer para vocês uma informação sobre os candidatos que estão concorrendo nas eleições do Vasco esse ano. Então são eles, o Alexandre Campelo, mesmo estando inelegível, eu acho que vai ter uma virada de mesa aí para que ele possa concorrer, já que a chapa dele foi lançada. Fred Lopes, Jorge Salgado, estou trazendo aqui os principais, ok? Os 6 principais, tem mais de 6, mas são os 6 principais aqui, o atual Alexandre Campelo, o Fred Lopes, o Jorge Salgado, o Luiz Manuel, Levenciano, que vem sendo falado demais aí na imprensa, e o Júlio Brandt, que ganhou as últimas eleições e aí foi deposto do cargo pelo golpe do Campelo. Então eu vou trazer umas informações aqui de cada um deles, mas em cada vídeo. Hoje eu vou trazer informações sobre o Fred Lopes. Quem é o Fred Lopes? O Fred Lopes tem 44 anos, é benemérito. Se ele entrar, o benemérito não vai acabar, né? Ele é empresário do setor imobiliário e do setor de distribuição de materiais de construção. Já foi vice-presidente de patrimônio e vice-presidente de futebol. Já tem uma história lá no clube, já é bem conhecido lá. No próximo vídeo eu vou trazer mais informações agora de outro candidato, ok? É isso, galera. Vamos torcer aí que essa bagunça, que o campeonato não vire uma bagunça, que a CBF tome uma atitude e que os clubes se posicionem defendendo os seus interesses, porque dessa maneira que está, caminha para esse campeonato ser um campeonato jogado na justiça, porque não pode abrir precedente. Se você vai beneficiar um clube, porque o nome é esse, então tal clube está sendo beneficiado, como sempre foi. Então a atitude tem que ser tomada. O Vasco amanhã com o Ramon tem que tomar uma atitude para começar a jogar melhor e ganhar os 3 pontos. E se não acontecer o jogo do arquirrival, os times, os clubes, os presidentes tem que começar a tomar uma atitude. Senão vai virar bagunça e vão acabar entregando logo a taça para time tal, que não é isso que nós queremos, ok? Galera, valeu, muito obrigado. Não deixe de curtir aí o canal Mário Coelho, o canal também do Mineiro Vascaíno, do Campista Vascaíno, cara, sensacional o canal dele também, o Dieguinho do Futebolaço, tá ok? E o Atenção Vascaíno, cara, são ótimos canais, e a Vasco TV, tá ok? São ótimos canais, esses caras manjam muito, sacam muito também, eu pego muita informação deles também, e eu pesquiso na internet, trago para cá para vocês o que eu consigo aqui. Valeu, obrigado aí, bom sábado, bom jogo para vocês amanhã. Vou ver se eu consigo postar aqui um pré-jogo, ok? Não sei qual vai ser o horário, mas vamos lá. Saudações Cruz Maltina, valeu, boa noite, galera.